Olá moçada, mais uma dica do professor Dario. Vocês sabem que as dicas do professor Dario são quentes. Hoje a dica está ligada à China. A China sempre cai nos grandes vestibulares. Pode aparecer no Enem, pode aparecer na primeira fase da Unicamp, na primeira fase da FUVEST, enfim. A China é sempre bem-vinda nos vestibulares. Olhando aí, nós temos a China, desafios para o século XXI, geopolíticos e socioeconômicos. Aí, olha lá. A grande China, vocês sabem que na realidade a China não é um país, a China é um planeta. Se tudo der errado na China, ela vai crescer 7, 8 pontos, pensando que o mundo está em crise. Imagina se não tivesse. Então nós temos alguns problemas a resolver em relação à China. Quais são os desafios da China geopolíticos e socioeconômicos? Eu destaquei alguns. Aqueles que você aprende no ensino médio, que você aprende nos grandes cursinhos, como no caso da oficina do estudante. Nós temos aqui algumas apresentações. Por exemplo, vamos analisar comunista por dentro e capitalista por fora. A China precisa resolver esse problema. Você já imaginou um país comunista por dentro e capitalista por fora, levando em consideração a divisão das duas Chinas? A China precisa resolver o fosso das diferenças socioeconômicas entre as duas Chinas. Você tem uma China oriental desenvolvida economicamente, de mão de obra até qualificada, né, com grandes investimentos econômicos, principalmente investimentos ligados aos famosos ZES, Zonas Econômicas Especiais, ou seja, regiões da China que há um enclave do quê? De empresas multinacionais, americanas, francesas, japonesas, holandesas. Do outro lado você vê uma China pobre, árida, seca, montanhosa, que precisa haver o quê? Uma integração entre as duas. Mais uma dica para nós estudarmos. Outra coisa importante, a situação do filho único na China. Como resolver? Você não pode esquecer que a China hoje tem um predomínio de população masculina, né? Então o que vai acontecer? Essa China de predomínio de população masculina também precisa resolver seu problema. Até quando nós vamos ter a política do filho único? A política do filho único também está fazendo com que a China envelheça. Quem diria? A China envelhecendo, e provavelmente no futuro eles vão ter sérios problemas com a previdência social, ok? Outro detalhe importante em relação à China seria o caso de Taiwan. Taiwan, antiga Formosa, que fez até parte do Conselho de Segurança da ONU, né? E sendo substituído pela China em 1971. O que acontece com Taiwan? Taiwan é considerado uma nação e não um Estado. Precisa ser resolvido o problema, porque ela é chamada do quê? De província rebelde. Rebelde por quê, professor? Levando em consideração a fuga dos capitalistas da China quando, né, a vitória de Mao Tse Tung com a Revolução Comunista. Ok? Outro detalhe importante é a questão do Tibete. O que fazer em relação ao Tibete, né? Os famosos monges tibetanos, você vai lembrar do Dalai Lama, que pediu asilo político na Índia. A China tomou o Tibete em 1950, anexou o Tibete. E agora, o que fazer com o Tibete? O Tibete vai continuar anexado? Vamos analisar os aspectos geopolíticos do Tibete, serve como dica também. E também o caso de Xinjiang, onde aparece o povo uigure. Quem é esse povo uigure? Olha lá, é o chinês, né? O chinês islâmico. Você já imaginou um chinês islâmico? Muito diferente para a gente poder entender, né? Precisa ser resolvido a questão da independência de Xinjiang, que tem um conflito muito íntimo com a China, ok? Mais uma dica do professor Dario. Voltamos logo. Tchau, gente!